Vindo aqui para a fundação, que é a parte de sapata. Então, o que que seriam isso? As sapatas são estruturas que recebem as cargas das cintas de fundação, ou viga baldrame, né? Algumas pessoas falam viga baldrame, outras falam cinta de fundação, e distribuir para o solo. A sapata é feita abaixo do solo com no mínimo 80 centímetros de profundidade. Ela é composta por uma esteira e um arranque, feitas com barras de ferro, sendo concretadas posteriormente para dar maior resistência. Então, vou mostrar para vocês aqui o que é esteira, o que é arranque, né? Às vezes você não está acostumado com essas nomenclaturas e é sempre bom você relembrar ou conhecer, né, se você não conhece, para que quando você chegar na obra, o pedreiro não vá falar quanto que é o tamanho do arranque que eu tenho que deixar. Se você não souber, isso vai te atrapalhar muito a você conseguir gerir a sua equipe. Então, aqui, ó, de forma simples, o arranque é o pilar que nasce dentro da fundação. E essa estrutura quadrada aqui, ó, de ferro, né, que ele é transpassado e tem umas partes de ferro subindo, né, é dobrada, esse aqui se chama esteira, né? Inclusive, já contando uma experiência aqui para vocês, o Adalto está até aqui de prova que estava na hora, na hora que a gente estava conferir o gabarito, depois eu fui lá conversar com os pedreiros e uma das esteiras aqui estava falando lá que no projeto estava falando assim, colocar uma esteira a cada 8 centímetros, né? Então teria que ter 9 ferragens. Então, tipo assim, ó, aqui, ó, aqui tem 1 ferro, 2 ferros, 3 ferros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 10. No caso lá do projeto, teria que ter 9. E aí, quando eu contei quantos estava colocando, lá só tinha 8. E eu perguntei, né, o rapaz que estava montando os arranques e montando as esteiras, por que estava faltando 1? E na outra direção estava certinho, só que nessa direção, na direção vertical, não estava dando certo. E aí ele falou assim, não sei, eu estou colocando certinho aqui, eu não sei por que está faltando não, é porque se eu colocar mais um aqui, vai ficar maior do que o tamanho da sapata que está pedindo o projeto. Aí na hora que eu fui medir essa distância entre um ferro e outro, que deveria ser 8 centímetros, ele estava colocando com 10 centímetros. O que tem, né? De 2 para 10 não vai mudar nada. Só que 2 centímetros a cada pedaço, eram 8 pedaços, então multiplica 8 pedaços por 2 centímetros. Era a diferença depois de 16 centímetros. Esse 16 centímetros era o tamanho exato de você colocar mais um ferro, que seria mais 8, ia dar um ferro bem no meio, ia passar 18 e depois sobrar mais 8 para o último ferro. Então, assim, nessa brincadeira de 2 centímetros que ele esqueceu, provavelmente ele estava esquecendo um ferro e em todas as outras sapatas. Tinha algumas que já estavam prontas. E aí, nessa situação, o que você faz? Né? Qual é o impacto que um pedaço de ferro desse, de 80 centímetros, 90 centímetros, vai impactar na obra? E aí, você deixa, você não deixa, o que você faz? Esses são os problemas que acontecem no dia a dia. Nesse caso, eu falei com ele, né, que eu iria voltar lá para conversar com ele, para a gente poder acertar isso. Só que depois, quando eu voltei, o cara já estava com todas as ferragens prontas. E aí, eu simplesmente deixei. Então, assim, olha a minha falha. Né? Na minha cabeça, eu acho que um pedaço de ferro de 80 centímetros não vai fazer diferença. Mas foi uma estrutura calculada, então pode ser que faça diferença lá na frente para um possível recalque, por exemplo. Né? E a gente não tem como prever isso, se vai fazer falta ou não faz. Então era melhor que tivesse colocado. Então, assim, é do tipo da coisa que você arrisca sem saber no futuro o que vai acontecer. Essa aqui é a caixaria da esteira, né? Muita gente coloca a caixaria assim mesmo, ou então por baixo coloca só um concreto magro, esse cimento que vocês estão colocando aqui, ó, para não encostar a ferragem direto na areia. Então tem que colocar esse concreto magro, depois colocar a esteira e na hora de concretar, se o buraco estiver muito maior, igual esse aqui, ó, eu já vi que o pessoal concreta tudo direto. Então, ou seja, o que era para concretar só essa parte aqui, por exemplo, 80 por 80, acaba concretando 1 metro por 1 metro. Isso gasta mais material, né? Vai gastar mais mão de obra, mais carrinho para ir lá empurrar, vai demorar um pouquinho mais. Só que para montar essa caixaria aqui, também é muito chato, porque ele tem que montar lá por baixo,
e dá um trabalho, porque está ali 1 metro de profundidade para poder apoiar. Então, assim, ou você já tem, deve ter precisar colocar um molde já de madeira, onde é que ele encaixa perfeitamente, ou então você vai ter que concretar tudo. Então, nesses detalhes que você tem que saber como é que você orienta. E aqui, ó, estou mostrando para vocês aqui na prática, olha só. Aqui é a sapata já aberta, aqui está 1 metro de profundidade. Dá até para ver, bem interessante aqui a mudança de terreno. Ó. Isso aqui, essa terra aqui está mais clara aqui era um aterro, e depois essa mais escura era um solo que era de lixão. Então lá, nesse lote lá, tinha muito acúmulo de lixo, e ele tinha muito papel, às vezes achava sandália, muita sacola, então, assim, muito restinho de material orgânico, que isso pode ser prejudicial. Então, por isso que tem que colocar pelo menos um concreto magro por cima para a ferragem não ficar em contato com esse material orgânico. Né? E como é que você faz para prevenir? Eu gosto de, quando concretar, usar pelo menos um impermeabilizante junto com o concreto, para minimizar o problema de possíveis óleo subir, alguma coisa assim. E também, outra situação muito boa é você alargar a sua sapata. Então, se você iria concretar com 80 centímetros, por exemplo, seria bom você concretar com 90, com 1 metro. Isso ajuda bastante. Então, olha assim, olha aqui a situação que o pedreiro preferiu fazer. Para não concretar tudo, né, que eu falei com ele que para a gente arrumar uma solução. Aí ele colocou tijolo aqui do lado, ó, e da parte externa ele aterrou e concretou só a parte que realmente precisava concretar. Então, essa parte que ficou aqui de fora é o arranque. A parte que ficou aqui de baixo era a esteira, que não apareceu aqui na imagem. E aqui já foi concretada. No projeto, às vezes fala fala qual que é a altura que você deve concretar. Geralmente é 30 centímetros. Isso aqui é bom você estar na hora também para conferir, que às vezes o pessoal, os pedreiros vai jogando concreto, e isso aqui acaba fazendo 40, 50 centímetros de sapato, que às vezes não precisa, você está desperdiçando material. Né? Aqui também dá para ver também a diferença do aterro para o solo existente lá. E aqui, ó, já é a forma de madeira para pegar o arranque e depois concretar somente o arranque. Aí essa parte que fica aqui, ó, esse cimento embaixo, e depois a parte do arranque concretada, aí você pode jogar o próprio aterro, você pode aterrar, você pode até usar, se não for uma terra que tem muito resíduo, você já pode até aterrar direto aqui, ó. O bom é se você usar o barro vermelho, né, que aí é um barro melhor. E outra coisa aqui, ó, vocês estão vendo que essas tábuas aqui são todas tábuas quebradas, remendadas. Por quê? Como essa tábua vai ficar aqui, ó, não tem como depois ele tirar. É um desperdício de tempo de esperar secar o pilar, o arranque, para tirar as tábuas. Então, o que acontece? A tábua fica aqui mesmo. Ele vai à terra com a tábua e tudo. Então, eles usam um pedaço de madeira, de tábua, para poder aproveitar nesses momentos, já que já vai perder essa parte aqui mesmo. E depois de concretado, ó, depois que concretou tudo e já aterrou, aí fica bonitinho assim, ó. Tem alguns pedreiros que têm esse cuidado, ó, de deixar quadradinho aqui a cabeça do pilar, né, do arranque, e onde é que vai subir para o pilar. A gente fala aqui chama de arrasamento da cabeça do pilar, que às vezes fica cheio de concreto aqui, fica aquela coisa feia, e depois para emendar um concreto no outro fica ruim. Então, alguns pedreiros têm esse cuidado de deixar bacaninha. E aqui outro detalhe que vocês podem ver, ó, que eu comentei com vocês naquele lote, aquele primeiro lote, que é esse aqui. Aí você vê, o gabarito aqui foi feito com tabeiras separadas. Não foi uma tábua só contínua, não. Quando você tem tabeiras assim, ó, com tábuas separadas, você tem que tomar cuidado no alinhamento. Né? E como aqui já era o muro, e igual eu falei para vocês, teria que ficar encostado no muro, tem essa dificuldade, né? Então tem que tomar sempre cuidado com isso. E aqui vocês estão vendo aqui, passando também uma linha de nylon, que mostra o eixo do gabarito, das linhas de gabarito. Então esse eixo, ele tem que estar cortando ou no meio, se o projeto pedir, ou do lado,
né? De acordo com o seu projeto, você tem que verificar o alinhamento dessas linhas aqui. Beleza?